Desde a Revolução Industrial, as máquinas se tornaram indispensáveis nos processos de manufatura. Hoje, sequer é possível pensar na produção de itens de consumo sem visualizar equipamentos em todas as etapas do processo. Da chegada da matéria-prima, à fabricação, à expedição de produtos. Agora pense comigo, se as máquinas movimentam a produção e a economia global, temos que contar com o pleno funcionamento desses recursos. Com isso, a manutenção de equipamentos é vital para qualquer indústria. O campo da manutenção tem forte demanda por profissionais qualificados com graduação superior. E é essa profissão que vamos acompanhar hoje. Aqui é a braçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água. Então, todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto. Então, esse é mais um laboratório, né, que faz parte, né, das competências do curso de manutenção industrial, do tecnólogo em manutenção industrial, né? É um laboratório de refrigeração. Aquele monitoramento, a gente estava identificando a temperatura das válvulas do compressor, que é a máquina que a gente estava inspecionando. Aqui na linha de produção da Ambev, no Polo Industrial de Camaçari, bebidas são fabricadas a todo momento. E em cada etapa desse processo, vemos máquinas dos mais diversos tipos, garantindo que tudo transcorra adequadamente, há uma equipe dedicada à manutenção desses equipamentos. Após concluírem a graduação tecnológica, com duração de 3 anos, esses especialistas em manutenção encontrarão espaço em todo tipo de indústria, assim como em instituições de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Convido a você a conhecer o campo de trabalho dos tecnólogos em manutenção industrial. Vamos lá? Quando a gente olha para uma fábrica de cerveja, você vai ver, às vezes, pouca gente, justamente porque a gente tem um nível de automação alto, né? Então, acho que a manutenção, ela entra num fator primordial para justamente ter uma produtividade alta, produzir uma grande quantidade e realmente com pouca gente, usando muita automação. O Rodrigo, que é gerente de engenharia, conversou comigo sobre o papel do tecnólogo em manutenção industrial. Rodrigo, hoje é impossível pensar nos processos industriais sem as máquinas, né? Com certeza, Flávio. A ideia é que nossos técnicos de manutenção, eles consigam prever os problemas. Nós temos os planos de manutenção aqui baseados em inspeções. Então, esses técnicos vão para campo e fazem as análises deles, temperatura, vibração. Então, eles conseguem identificar se tem alguma anomalia. E o foco é que a gente atue antes dessa anomalia causar a parada da linha. A gente tem 4 tipos de técnicos aqui. A gente tem os eletricistas, mecânicos, instrumentistas e automação. E como o tecnólogo em manutenção industrial poderia atuar com todos esses especialistas, com todas essas áreas? Flávio, eu vejo a função dele aqui gerenciando essas equipes, analisando os indicadores de performance da manutenção, analisando os indicadores de produtividade também, para ver o quão bem a gente está indo na nossa missão de evitar que as máquinas parem. Aqui é a braçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água. Então, todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto. Então, todos esses processos de mistura, ele é todo automatizado e monitorado por aquele centro de controle? Sim, de lá a gente consegue ter uma noção de todos os equipamentos, seus componentes e se algum deles está em falha, se tem algum problema. Aqui é a área da fermentação. O mosto sai da braçagem, a área que a gente estava, e vem para cá, onde ele fica alguns dias dentro desses tanques aqui que você pode ver, fermentando. Esse mosto, ele vem através dessa tubulação, toda com processo automatizado? Totalmente automatizado. Tem várias bombas, válvulas, sensores, transmissores de pressão, temperatura. Tudo isso é automatizado, controlado dentro daquele centro de controle, justamente que faz toda essa parte dessa transferência. Aqui é a sala de controle, onde a gente consegue identificar todos aqueles sensores, válvulas, bombas que a gente estava mencionando lá fora, esses equipamentos, como é que está a operação deles. E aí, Estevão, e aí, Ed, tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Então, aqui dentro, eles conseguem ver se tem algum equipamento em falha, se tem algum sensor que pode estar ruim, e aí eles já conseguem direcionar essa manutenção.
Então, o profissional que vai fazer a manutenção, ele tem que ir a campo, ele não corrige daqui. Não, ele tem que ir a campo, aqui é somente para identificar onde está o problema. Aqui é a área onde começa o invase. Aqui é onde vem as garrafas vazias do mercado e aqui a gente chama de despaletizadora. Essa máquina aqui tira as garrafas do pallet e bota no começo da linha de produção. As garrafas são lavadas e inspecionadas por uma máquina. As que tiverem algum tipo de imperfeição são descartadas. Já as aprovadas seguem para a enchedora e depois para o pasteurizador. Em seguida, as garrafas vão para a máquina rotuladora. Aqui é o final de todo o processo. Aqui as caixas vêm, já com as garrafas dentro, e esses robôs fazem um mosaico, e aí vão e botam em cima dos pallets. E aí daqui vai para o mercado para todo mundo poder apreciar nosso produto. Deixa eu adivinhar. Você tem facilidade com ciências exatas, gosta de máquina e tem um bom raciocínio lógico. Acertei? Então também aposto que você se identificou com a área de manutenção industrial. Se você já tem o ensino médio completo, procure uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. E se prepare para essa carreira que garante aos profissionais uma média salarial de R$ 1.600 a R$ 6.000 por mês. Vamos conhecer um grupo de estudantes que está seguindo exatamente esse caminho. A tecnologia contribui com novas técnicas de manutenção industrial a cada dia. Os alunos da Faculdade Senai Cimatec, em Salvador, sairão daqui preparados para encarar o que há de mais contemporâneo no mercado. Agora teremos a oportunidade de saber mais sobre a formação tecnológica em manutenção industrial, acompanhando um trabalho feito por futuros tecnólogos em laboratório. Mas primeiro, vamos falar um pouco mais sobre a carreira. Toda cadeia industrial tem um ativo. Opa, boa noite, Pedro. Tudo bem? Consegue me ouvir? Boa noite, consigo sim. Deu uma travada aqui, eu tô tentando falar, mas deu, tava meio mudo. Deixa eu abrir meu slide aqui para nós iniciarmos mais uma aula, tá? Hoje vamos falar sobre aterramento predial ou aterramento geral, tá? A gente utiliza Professor. bastante. Oi? Sobre as aulas online, tem alguém mais participando ou sou eu? Rapaz, tem vezes que entra 1, 2 alunos, mas é pouco. Os meninos. Porque as últimas aulas, eu depois vou até chamar a atenção deles lá no grupo. As últimas aulas eu tô entrando sozinho, não tô vendo ninguém. Não, realmente não tá entrando ninguém, né? Eu não tô no, eu não sei, eu não lembro se eu tô no grupo de vocês. Vocês foi uma turma bem recente que eu peguei, né? Então eu não lembro.
realmente Aham. só dá você, ó, na verdade, né? Pois é, Realmente eles não entram, é poucas pessoas que entram. porque as últimas 2 vezes que eu entrei que eu tava sozinho, eu até estranhei, porque, tipo assim, eu tava, meu microfone tava até travado, porque teve um dia que eu tentei falar com você Uhum. em questão disso, porque talvez eu não sei se tava bugado pra mim ou se tava aparecendo só eu, ou se realmente era só eu mesmo. Não, realmente é só você mesmo que tá entrando nas salas. Ah, não, então, certinho, depois eu vou puxar a orelha deles lá no grupo. E eu agradeço, viu? Eu agradeço. Porque, tipo assim, nas aulas presenciais, pelo menos tá sendo bom, tá sendo cheia, todo mundo tá indo, Nas mas web mesmo tá nas, fraco. a web mesmo, Quando é ninguém. voltado mais teoria, poucas pessoas querem assistir mesmo. É, né? Felizmente. Aham. Felizmente. Mas é assim mesmo. Mas depois você dá uma Tá, cobrada lá pra mim que eu vou agradecer bastante, tá? certinho. Vamos falar hoje sobre aterramento elétrico residencial. Qualquer dúvida que tiver, pode abrir o microfone, tá, Pedro? E ir fazendo as perguntas. Pode ficar à vontade, levantar a mão e a gente vai estar interagindo na aula, ok? Beleza, professor, se eu caso eu não falar nada por conta que eu tô com fone, aí eu coloco o fone, meu telefone tá meio bugando quando eu coloco o fone. Aham. Aí não sai nada, foi até que a última aula não saiu nada porque eu descobri por conta que eu coloquei o fone e não tava saindo nada. Não, ok. Qualquer coisa pode escrever no chat também. Qualquer dúvida. Não, beleza. Certinho. Ó, o aterramento elétrico residencial é a conexão das instalações elétricas executadas na massa do solo ou da terra. Então, com o aterramento elétrico residencial, estamos colocando a instalações e equipamentos elétricos e eletrônicos sobre o mesmo potencial. Então, né, nós estamos tirando aí aquela diferença de potencial. Dessa forma, de modo que a diferença de potencial entre a terra e o equipamento seja zero. Então, a gente vai entender por que que nós trabalhamos com aterramento dentro da nossa, né, sala, da nossa elétrica. Mostrando aqui um exemplo, tá, de um padrão de energia onde que tem um aterramento próprio do padrão e temos o aterramento próprio da casa. Mas se você abrir o seu relógio, você pode ver que o neutro está interligado com um aterramento também do padrão. O que que é isso, professor? Para que que eles fazem isso? É que para que eu tenha aí, né, um zero no meu neutro, no meu potencial elétrico, que ele tem que ser zero de tensão. Por mais que às vezes passe corrente por ele, tá? Pelo meu neutro, mas tensão ele tem que ser zero, tá? Sobre aterramento elétrico, o que é um aterramento? Primeiramente, a principal função do aterramento é o escape da energia para um local seguro, onde ela possa se dissipar. Com isso, o aterramento elétrico praticamente está presente em todo o sistema elétrico, desde a geração, na distribuição e no consumo de energia elétrica, sendo o aterramento elétrico parte ativa ou um elemento do sistema elétrico que atua em condições pré-estabelecidas. Dessa forma, tá? Deverá desempenhar a sua função com eficiência sempre que necessário para que funcione assim um bom projeto indispensável. Com isso, o aterramento elétrico residencial é uma das formas que temos interferimos, né, de maneira segura na eletricidade. E o sistema de aterramento é fundamental e obrigatório para todas as instalações residenciais, prediais, industriais ou simples circuitos. O aterramento ele está ali para proteger o homem e para proteger o circuito, tá? Ele é um dos equipamentos que vai estar protegendo qualquer tipo de fuga que entrar ali naquela tomada, naquele equipamento, raio, queda de tensão, e ele vai fazer o que? Ele vai dissipar isso dentro do seu terreno, dentro da terra. Ele vai fazer esse caminho do elétron, tá? Alguns costumam dizer que é um bypass. Para que serve, né? Vamos falar um pouco. O aterramento residencial ou um outro tipo serve para, além de proteger as pessoas dos choques elétricos, proteger também os aparelhos e oscilações de energia, assim como desviar as correntes elétricas para a Terra. Aquilo, né, que eu acabei de explicar. Se houver defeito nas instalações, além disso, minimizar também os danos em equipamentos em caso de curto-circuito.
Toda instalação elétrica bem projetada e executada deve ter um sistema de aterramento. Porém, muitas pessoas não dão importância para isso. E uma vez que os aparelhos funcionam sem ele, né? Então não vou utilizar o aterramento da minha casa. Ah, tô fazendo uma casa aqui de fulano de tal, uma casinha simples ali. Mas ela não tem aterramento, o que que acontece? Né? Ah, é uma casa simples, vai funcionar, os equipamentos vão ligar. Vamos fazer aí, entregar essa obra, né? Mas não é bem assim, né? Que devemos pensar. Então eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de aterramentos que a gente trabalhamos hoje. Hoje temos o aterramento residencial, comercial ou industrial. São determinados pelos sistemas que podem ser executados dentro da norma da ABNT 5410, tá? E constitui alguns três tipos básicos de sistemas que a gente vai falar. Temos o aterramento TT, aterramento TN e IT, com três variações do TN: TNS, TNC e TNCS. A gente vai falar um pouquinho aqui dos que é mais utilizado hoje dentro de uma construção, tá? O sistema TT. Quando eu trabalho com o sistema TT, ele é considerado o sistema mais eficiente e tem uma arte própria de aterramento, beleza? Então ele tem uma arte própria aqui, ó, para o aterramento. Dessa forma, está nas massas das instalações ligadas a um eletrodo de aterramento eletricamente separado do eletrodo de aterramento da fonte. Então, você pode ver que tem um aterramento lá no seu padrão e tem um aterramento próprio para casa, onde que ele vai ser instalado na casa e ele não é ligado com o neutro, tá? Ele não é ligado com o neutro. Assim como o modelo de tomadas de 3 pinos, onde o terceiro pino é conectado ao aterramento elétrico. Esse aterramento está dentro da norma? Sim, esse aterramento é um aterramento que está dentro da norma, tá? Aqui é a forma desse modelo de aterramento, tá? Então você pode ver que vem o fase e o neutro lado da rede, passa para o medidor, o terra, lá do seu padrão, é conectado com o neutro, e ele vai sair do disjuntor o fase e vai os dois para dentro. Fazendo isso, o que que eu faço dentro da minha casa? Eu faço o aterramento separado e coloco dentro da minha casa. Tá certo esse tipo de aterramento? Tá certo. Eu não gosto de usar esse tipo de aterramento. Vou mostrar mais na frente o aterramento que eu gosto de utilizar. Aqui tem um pequeno vídeo da forma que ele vai explicar como que é feito. Professor, Oi, mas, tipo assim, se caso, igual o senhor explicou aí, eles interligam o aterramento do padrão no neutro que vai diretamente para casa. aham. Se caso eles não, se caso eles não fazer outro aterramento próprio para casa, o neutro fica como um terra nas ligações? Vamos mostrar aqui. O pessoal também utiliza ele como terra, tá? Eu não gosto. Ah, tá. Eu não gosto. Mas tem pessoas Certo. que utilizam. Beleza? Beleza.
Esse foi um dos aterramentos que a gente vimos, né, na forma. E eu também vou falar agora sobre o aterramento TN. O aterramento TN é um ponto de alimentação em geral e o neutro é diretamente aterrado. Assim, as massas dos equipamentos elétricos são ligadas a esse ponto por um condutor metálico de proteção. Porém, este sistema possui três variantes de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção, que são. Aqui vai falar um pouco sobre cada um deles, né? Esse aqui, pessoal, ó, já é diferente. Eu entro as três fases nele e eu vou utilizar, igual você falou, tá vendo o neutro aqui, ó, e o terra, vou utilizar o neutro e o terra do mesmo neutro aqui. Esse é o TN, tá? Terra e neutro. Aquilo que você me perguntou, Pedro. Então, esse modelo aqui, eu já não gosto de utilizar. Eu acho que, além desse aterramento aqui, para ficar mais seguro, tá? Eu faço um aterramento próprio para casa. Professor, tem alguma norma que vai falar sobre isso? Não, a norma ela não vai dizer. Ela diz que tem que ter um aterramento. Se tiver dentro dessas três formas que eu estou fazendo aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá dentro do padrão. Você pode fazer o aterramento. Eu, particular, eu não gosto desse modelo de aterramento, tá? Professor, mas assim, Aham. o senhor então recomenda um terra próprio para a casa? Eu recomendo, eu prefiro. Principalmente que, sabe por quê? Principalmente que dessas casas que vai utilizar o DR. Quanto mais minha casa for, quanto mais melhor for o meu aterramento, eu tiver mais aterramento ali, dependendo do local também, do solo, isso vai depender do solo, né? Exemplo, se eu tô beira-mar ali, um local que tem muito sal, muita salina, o que que o meu solo é? O meu solo, ele tem baixa resistência, então ele é mais fácil para ter uma descarga ali. Então, às vezes esse aterramento TN aqui, ele vai dar bom. Hoje no Goiás, o aterramento é raro você achar aí que tem uma baixa resistividade, né? Você pode meter umas 10 achas aí para o aterramento ficar perfeito. Então, eu prefiro que faz um aterramento separado, tá? Tá. Mas no caso desse aterramento separado, o senhor geralmente a ligação dele funciona como? Vai direto no padrão para o padrão sair para casa ou diretamente para casa? Não, você fala só o terra, né? Isso, somente o terra. Não, o terra eu gosto de ir lá no fundo do quintal, local mais molhado, bato 3 hastes lá em triângulo e eu levo ele para dentro da casa. Certo. Porque geralmente no padrão ele sai para casa. Já tem a haste, você pode utilizar aquela haste. Você pode utilizar aquela haste também como aterramento, tá? Não tem problema. É aquele primeiro aterramento que a gente vimos. É? Uhum. Aqui, ó. Igual. Não, esse aqui não. Deixa eu ver. Não é esse. Esse aqui o pessoal utiliza lá do barramento. Isso aqui tá utilizando o neutro. O certo era pegar do terra aqui, né? E trazer ele. Deixa eu ver se tem algum. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá certo. Ele pega ele pega lá o terra lá do padrão, ó, e leva também para casa. Eu ainda prefiro bater as hastes aqui e fazer o aterramento separado. Eu prefiro assim. Certo. Entendeu? Aí então, assim, para concluir, a ligação do padrão, ele sai duas fases ou três fases para casa? Depende. Se a casa for monofásica, ele vai sair uma fase. Se a demanda da casa for trifásica, vai sair 3 fases. Se for bifásico, 2 fases. Vai depender da demanda. Entendi. Tá? Certinho. Certinho? Certinho. Aqui ele tá dando uma demanda de trifásico, tá vendo? Então tem 3 linhas. Ó, 3 fases aqui. Normalmente quem trabalha com mansão, quem trabalha aí com casa bastante grande, né, é trifásico. Certo. Eu já trabalhei bastante com trifásico aí nessas casas grandes aí, essas mansões aí. Certo. Mercado, açougue, a maioria onde que tem uma demanda muito grande, eles utilizam 3 fases. Ó, o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos. Sendo o neutro aterrado, logo junto à entrada de energia.
e levar até a carga em paralelo. Mas são distribuídos de maneira independente de toda a instalação. Também um outro condutor PE, que é o condutor terra, é utilizado como conectado à carcaça dos equipamentos. Assim é o caso do aterramento de uso das tomadas e 2 pinos, né? Então, esse aqui é o equipamento TNS. Então, ele vai pegar o terra lá do padrão, ó, e o neutro também separado, mas lá do padrão. Então, ele não vai fazer nenhuma outra haste no quintal da casa dele. Então, ele não vai ser dessa forma, ele será dessa forma aqui, né? Ele está pegando lá do terra do padrão. É um aterramento bom? É sim, porque esse padrão aqui também, como ele está interligado com o neutro, e o neutro tem outros padrões que também do vizinho, do outro vizinho que também está interligado, tem um aterramento super bom, então tá aterrado. Mas eu não gosto, eu prefiro assim, ó. Eu prefiro assim. Esse aterramento aqui e esse aterramento aqui, para mim, é os melhores, tá? Esse aqui. Então, além do neutro, ele interligar aqui com o terra, para ter um potencial zero. Lá dentro da minha casa, eu também vou fazer um aterramento e vou interligar ele no neutro de novo. Quanto mais eu interligar ele, o neutro no terra, melhor é para mim, tá? Por quê? Porque eu vou estar evitando qualquer carga que passar pelo neutro. Se chegar a passar alguma carga ali que não é para passar pelo neutro, ele vai o quê? Dissipar na terra, tá? Aí, ó. Desculpa, o computador tá dando uma travada aqui, mas tamo indo, Pedro. Esse aqui já é o sistema TNC, tá? E eu também gosto de trabalhar com ele, né? Nesse sistema TNC, menos recomendado, tem o fio terra e o fio neutro conectados ao mesmo ponto de alimentação do circuito, assim são distribuídos no mesmo condutor em toda instalação. Dessa forma, este esquema, mesmo sendo normalizado, não é indicado em certas instalações, uma vez que o terra e o neutro são constituídos pelos mesmos condutores.
Ah, professor, eu preciso, tá? Eu prefiro esse aqui é o IT, a gente não vai entrar muito nesse detalhe sobre o fio, sobre o condutor IT. Quero já entrar em parte de eletrodo de barra de haste. E a utilização do eletrodo vertical barras ou hastes é a forma mais comum de utilização. E para os padrões de entrada em baixa tensão instalações elétricas residenciais e comerciais, por seu custo de instalação é relativamente baixo. Também pode ser utilizado como complemento dos eletrodos em forma de anel, malha e outros normatizados. E estão disponíveis em diversos tamanhos, comprimentos, diâmetros e materiais. Porém, um dos tipos de eletrodo bastante difundido é o copper weld, né? Feito por um aço com cobertura de cobre e assim em solos agressivos, por exemplo. Quando alto conteúdo de sal, pode ser usar barras de cobre sólido, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante sobre fio terra. A norma ela vai falar o quê? Que eu vou utilizar verde, amarelo ou somente o cabo verde, tá? Então, essa é a norma normal. Professor, qual fio terra que eu vou utilizar no meu cabo? Qual que você está utilizando para tomada, para o campo central? É 4 milímetros? Então, também vou utilizar 4 milímetros para o fio terra. É 2,5? Também vou utilizar 2,5 para o fio terra. Ok? Ok. Sobre haste, o kit simples para a instalação elétrica de aterramento. Precisamos de uma caixa de inspeção, porque se precisar de alguém medir, tá? Fazer ali, né, um termômetro dentro do seu aterramento, precisa dessa caixa de inspeção. O conector de haste de aterramento, condutor de proteção fio terra, o eletrodo, né, que será a barra de ferro, e a haste, né, ou eletrodo ou haste, né, que será a barra de ferro ou o acabamento. E como fazer o aterramento? Em primeiro lugar, deve seguidas fielmente todas as especificações do projeto, com rigor, sendo a haste de aterramento é geralmente feita de uma alma de aço revestida em cobre. E seu comprimento pode variar, sendo que as de 2,5 são as mais utilizadas por reduzir o risco de atingir dutos subterrâneos na sua instalação. Assim, o valor ideal para o aterramento de qualidade deve ser inferior a ou igual a 5 ohms. Esse é o valor ideal. A minha norma vai falar que eu preciso estar abaixo de 5 ohms? Não. O que a minha norma vai falar? Quanto mais baixo for o meu aterramento, melhor será a minha instalação, tá? Qual que é o aterramento ideal? Se ele for entre 5 ou abaixo de 5 ohms. Até 10 ohms. Cara, mas se o seu aterramento você conseguiu chegar a 45 ohms, ok. Foi o máximo que você conseguiu chegar. A minha norma vai falar isso. Ela não vai estipular um valor. Mas aquele que for abaixo, quanto menos você conseguir colocar ali, melhor será o seu aterramento. Por isso que utilizamos de 1 até 5 hastes. Ok? Ah, exemplo. Eu tenho aqui, né? Deixa eu tentar pegar aqui para mostrar para vocês. Vou fazer um aterramento aqui, certo? Essa arte minha aqui, ó, ela tem 3 metros. E ela deu aí 100 ohms de resistência. E eu preciso baixar isso. O que eu vou fazer? Se a minha arte ela tem 3 metros aqui, ó. Ela tem 3 metros. E eu preciso bater outra arte. A mesmo tamanho da minha arte de comprimento, eu vou colocar aqui, ó. Para me bater outra arte aqui, ó. Eu vou colocar 3 metros aqui também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui também será de 3 metros. Ah, professor, eu preciso bater outra arte. Então, eu vou medir mais 3 metros aqui, ó. E mais 3 metros aqui. E assim eu vou colocar o quê? A minha haste aqui. E nisso eu tenho um triângulo, tá? Feito por minha haste. Eu vou conectar todos os meus cabos aqui na ponta delas. E dela eu vou para a minha casa. Ok? Ah, professor, não deu. Eu preciso de colocar 4 hastes. Qual que é o segredo? O meu segredo é o seguinte. Se a minha haste aqui for de 2 metros, eu posso, né, colocar 4 hastes
com o mesmo tamanho que será a minha haste afundada para dentro do chão, também será a minha distância da minha haste de uma da outra, tá? Aqui também será o quê? 4 metros. Conecto todas aqui e levo o meu cabo até a minha casinha. Ok? Então, essa aqui é a minha medição das minhas artes. Ah, é 5 metros, então a distância será 5 metros. Ah, é 10 metros minha haste pro chão, a minha distância será 10 metros, tá? O mesmo tanto que eu afundar ela pro chão aqui, ó, que é o tamanho da minha haste aqui, ela será a distância de uma da outra. Deu para entender, Pedro? Enfim, para verificação de eficiência de aterramento, né, sempre deve ser feita em mediações tanto no local como no sistema por profissionais habilitados e com os equipamentos necessários. E assim o ideal é a utilização do equipamento termômetro, tá? Dessa forma, o aparelho irá medir e indicar, o quanto este aterramento estará sendo realmente eficiente. De acordo com as características das instalações, percebendo assim através de seus sensores se a terra tem resistência suficiente para ter um aterramento. Dessa maneira, se o pequeno ou de grande porte, como no caso a residências, empresa ou indústria, será feito o aterramento dessa forma. Com um aparelho de medidor, que será o termômetro, tá? Que é esse aparelho aqui, ó. Você pode usar tanto para medição de resistência de aterramento, como para medição das tensões espúrias geradas pelas correntes parasitas do solo. Ele é um aparelho que vai fazer esses tipos de medições. Entre as aplicações mais comuns do terrômetro, podemos destacar a medição de resistência elétrica, tá? Então, você vai pegar, ela vai sair com algumas garras. Então, essa garra vai para o meu terra e essa aqui vai em cada haste minha, se ela for triângulo. Então, eu faço essa haste e eu vou aplicar nela aqui, ó, 500 volts. Quando eu aplicar 500 volts, esses volts vai ser de dissipar para a minha terra. E ele vai me dar aqui o valor de resistência que terá cada haste, tá? Pedro, alguma dúvida sobre essa matéria de hoje? Se não tem nenhuma dúvida, tá? Eu quero vir agradecer a você por estar assistindo essa aula de hoje. Realmente, precisamos envolver mais os nossos alunos aí na sala. Aquele que estiver assistindo essa aula hoje, tá? Já vem aí um puxão de orelha. Peço para você estar entrando nas nossas webs para tirar as dúvidas, porque aqui é o momento de tirar a dúvida. Ah, professor, como é que eu faço a atividade? Como é que é feita, né, aquela atividade dentro do meu AVA? Aqui é o local para nós estar tirando as dúvidas, ok? Então, quero desejar aí uma boa noite, Pedro, um bom descanso para você e até a nossa próxima aula. Tem alguma dúvida, Pedro? Certinho, não tem não. Tranquilo, Certinho. né? Deu para entender a Tranquilo. matéria sobre aterramento? Sim. Procura buscar lá nos livros, dentro do livro tem uma parte que vai falar só sobre aterramento, tá? Pode ficar à vontade, ler ali, tira todas as dúvidas ali, tá bom? Certinho. Então, tenha uma boa noite, um bom descanso, Pedrão. Obrigado, professor também. Até mais, tchau, tchau. Oh.